Que tava andando na rua, parei rapidão só pra poder gravar um vídeo pra vocês, que começou essa discussão aí na live. Então, o que eu queria falar, tá? Sobre a questão de igreja, de ser Bíblia antes da igreja. Eu tenho uma pergunta pro Xandão, né? Se ele crê que tudo que a gente faz tem que estar baseado na Bíblia e que você tem que exclusivamente ler a Bíblia sozinho, o que você faria sendo um cristão nos anos até 1500? Como você seria um cristão até 1500? Em que 99% da população era analfabeta? Através da tradição, porque o ensino era oral, os evangelhos só começaram a ser escritos depois de 60 anos que Cristo morreu. Entendeu? Então, nesses 60 anos, nesses 30 anos depois que Cristo morreu, que o evangelho não havia sido escrito, não tinha igreja, porque não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. 30 anos depois que Cristo morreu, ninguém escreveu nada. Cristo não escreveu nada. O que ele deixou foi apóstolos pregando. Ele deixou apóstolos pregando. Foi isso que ele deixou. Ele não deixou nada escrito. Nada escrito. Tá. E esses apóstolos, eles pregavam. E depois é que eles também escreviam cartas. Mas nas próprias cartas paulinas, por exemplo, a gente vê diversas vezes levando em consideração as coisas que foram ensinadas e não foram escritas. Entendeu? Então, quando a gente subverte esse papel de colocar a Bíblia na frente da igreja, tu quer falar que antes da imprensa, não existia igreja, Xandão. É isso que eu tô falando. Ah, mas o Papa, ele vai contra o que tá na Bíblia. Tá. Vamos acalmar. A igreja nunca falou que não pode existir papas ruins. Nunca disse isso. Nunca falou isso. Tá? Como eu falei, teve vários papas muito piores que o Papa Francisco. Vários. Tá? Deveria ser a postura do Papa? Não, não deveria. Por causa de Cristo chegou para Pedro e falou: apacenta as minhas ovelhas. É isso que o Papa tem que fazer. O Papa tem que ser o símbolo da unidade de fé. Todos nós cremos na mesma coisa. Quando a gente subverte esse papel, quando a gente subverte a Bíblia pela igreja, a gente acaba criando vários problemas. Muitos problemas. Principalmente por quê? Porque não existe uma unidade de fé, o que é contrário a todo o cristianismo primitivo. Na patrística é muito claro, desde a Didaquê, que foi no século I, eles tinham uma unidade de fé. Todos criam na mesma coisa. Quando você fala, não, você tem que buscar a verdade por si mesmo, você tem que ler a Bíblia por si mesmo e tirar as próprias conclusões, ótimo, leia a Bíblia. A igreja recomenda ler a Bíblia todo santo dia. Todo santo dia. A igreja que mais recomenda fazer isso. Mas, tire as suas próprias conclusões? Foi isso que Cristo quis falar? Foi isso que os apóstolos fizeram? Cadê os concílios de Jerusalém, que estão propriamente na Bíblia mostrando que existiram concílios que tinham um colégio apostólico que definiram as doutrinas fundamentais? Os gentios devem ou não ser circuncidados? Vamos fazer um concílio e vamos definir essa verdade de fé. Onde está o catecismo dos protestantes? Onde está o símbolo? A gente chama de símbolo apostólico, né? Eu creio. Onde está o símbolo apostólico dos protestantes? É a própria cabeça. Não tem apóstolo, não tem concílio, não tem bispo. Onde estão os bispos no protestantismo, Xandão? Porque os apóstolos ordenavam bispos. Os apóstolos ordenavam bispos. Policarpo foi ordenado. Policarpo, Santo Anselmo, Lino, Cleto, Clemente. Tem toda a ordem na sucessão apostólica. Cadê os bispos? Isso aí está na Bíblia. Tá? Eles que ordenavam bispos, esses bispos iam sucedendo essa autoridade que eles receberam do próprio Cristo na Santa Ceia. Por isso que se chama Sacramentos da Ordem. Onde estão os bispos na igreja protestante? Ah, mas é que se corrompeu no meio do caminho e acabou. Acabou, não tem mais bispo. As portas do inferno prevaleceram. É esse o argumento. Não, cadê os bispos de vocês aí lendo a Bíblia na própria casa? Cadê? Para que serviram aqueles concílios que os apóstolos fizeram para definir verdades de fé? Cada um lê a Bíblia e tira a própria conclusão. Por que eles não falaram isso? A gente, como não tinha Bíblia ainda, a gente vai falar aqui, a gente vai pregar para vocês, e daí vocês vão tirar as próprias conclusões no base do que a gente falar. É isso que está na Bíblia? Não é o que está na Bíblia, cara. Não é o que está na Bíblia. Na Bíblia está falando para as pessoas se reunirem, para as pessoas celebrarem a missa, inclusive. Celebrarem as missas. Confessarem os pecados uns aos outros. Isso se tratando dos sacramentos da ordem, né? Aqueles a quem perdoaram serão perdoados, aqueles a quem não perdoaram serão retidos na última ceia. Como é que tu vai fazer tudo isso, que está explícito na Bíblia, sozinho, tirando as próprias conclusões em casa? Não dá. É impossível. Você não tem uma unidade de fé, você não tem os sacramentos, você não tem um colégio apostólico, que tudo isso está na própria Bíblia demonstrada.
tá? E você também não tem igreja antes de 1500 da imprensa. Como é que as pessoas que não sabiam ler, que nunca botaram o pé na Bíblia, continuaram sendo cristãos católicos e ótimos católicos, se santificaram? Como? Ao longo desses 1500 anos antes da imprensa. Ué, não tá na Bíblia. Se tu não ler a Bíblia, tu não vai parte da igreja. Por causa do ensino. Por causa do ensino. Tá? Na tradição. Do magistério, que é justamente esse colégio apostólico que definiu as verdades de fé. O que a gente crê é que, assim como no Concílio de Jerusalém, todos os papas que definirem verdades de fé, eles estão sendo guiados do Espírito Santo para definir essas verdades de fé. Ó, para você ser cristão, você precisa crer nisso. Porque essa foi a posição de todos os apóstolos desde a igreja primitiva. Então, se vocês querem inventar moda, cada um faz do seu jeito, eu entendo a posição de vocês buscarem a verdade. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Quem busca a verdade, busca Cristo. Mas jamais se tratou de cada um tirar as próprias conclusões da própria cabeça. De o Papa ser o próximo vídeo que assistiu de refutação ao outro. Antes era a posição, aquilo era verdade de fé porque estava na Bíblia. É a mesma Bíblia. Antes tu acreditava naquilo. Agora na mesma Bíblia tu acredita em outra coisa porque tu viu outro vídeo refutando, usando a mesma Bíblia. E assim vai indo. Então o teu Papa, o teu magistério, ele se torna os ventos. É como se fosse aqueles matinhos que fica na beira do rio, ó, que o vento passa e vai balançando assim, ó. É o capim, tá ligado? É o capim. Não tá firmada na rocha. É isso. Está definido. Assim como os apóstolos, o colégio apostólico fez um concílio e definiu esta verdade de fé. Assim como aconteceu no Concílio de Jerusalém, está na própria Bíblia de vocês. Então parem de ignorar as coisas que estão na Bíblia e fazer cherry picking, né? Pegar só o que interessa, né? Só o que interessa. Ah, Cristo falou para confessar os pecados, que aqueles a quem não perdoarem eles serão retidos, mas não precisa. Eu confesso para Deus. Para que confessar? Não tem para quê. Cristo falou para celebrar a missa? Ah, não, mas como é que tu vai celebrar a missa de casa, cara? Como é que tu vai celebrar a missa de casa? Se não tem alguém que foi ordenado, que recebeu a autoridade, que veio desde lá dos apóstolos, que foram ordenando os outros e passando essa autoridade em diante para poder consagrar o corpo de Cristo. Como tu vai fazer isso na tua casa? Eu vejo que é uma incoerência muito grande, tá? Incoerência muito grande. Então é isso que eu tenho que fazer. Estou aqui na Universidade de Santa Catarina e vou ter que sair agora, tá? Tamo junto, Xandão. Não leve a mal nada que eu falei, é só minha posição.